Graça e paz, Clube da Bíblia, bom dia, tudo bem com vocês? Passamos aí um período aí sem gravar vídeo, nosso celular quebrou e agora, graças a Deus, aí conseguimos aí um celular novo e vamos continuar com os nossos vídeos aí, acabando o livro de Bereshit, o livro de Gênesis. O cabelo tá meio bagunçado aqui, mas aqui cabelo quando tá caindo fica... Vamos lá, queridos. Estamos no capítulo de número 35 do livro de Bereshit, o livro de Gênesis. Paramos no 34 e vamos dar continuidade nesse capítulo. No 34 nós falamos ali do comportamento de uma nação, de uma cidade que o filho do governador estrupa a filha de Jacó, embora ele tenha estrupado, ele se apaixona por ela, quer se casar com ela, e os irmãos de Diná, que era a filha de Jacó, arma ali então uma cilada e acaba matando todos os homens daquela cidade. Jacó, temendo a revolta dos cananeus, ele sai dali, ele não permanece naquele local. No capítulo 35 nós temos três fatos importantíssimos a ser narrado aqui agora. Quando você estiver lendo o capítulo 35, você vai lembrar aqui desse vídeo. No 35, começa Deus mandando Jacó retornar para Betel. Quem lembra de Betel? Betel foi aonde Deus falou ali pela primeira vez com Jacó, quando ele ainda estava fugindo de Esaú após ter enganado Esaú. Que ali Deus aparece, mostra uma visão com uma escada, anjos subindo e descendo, e Deus fala com ele que levaria ele e ele retornaria depois em paz, e foi assim feito. Então Jacó é enviado agora por Deus, e ali Jacó levanta um altar ao Senhor, chama aquele lugar de El Betel, assim, Deus é Deus daquele local, daquele lugar, daquele local que antes chamava Luz, agora se passa a chamar Betel. Nesse capítulo 35, quando você estiver decorrendo ele, você vai ver lá no versículo 10, do 9 em diante, Deus relembrando a Jacó a promessa e pedindo para ele multiplicar a descendência dele, que a descendência dele seria uma grande nação. O mesmo pedido que Deus fez para Adão, Deus fez para Noé, Deus fez para Abraão, agora está fazendo agora para Noé. Os outros para Jacó, perdão. É diferente dos pedidos de Adão e Noé, porque era para povoar a terra. Agora aqui não. Deus está pedindo para ele multiplicar a descendência dele, que essa descendência vai se tornar numa grande nação. Você vai encontrar aqui, olha, lá no versículo 11. Disse-lhe mais Deus: eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica, multiplica uma nação, e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. No 12, darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque, e a tua semente depois de ti te darei a terra. Deus então faz uma confirmação novamente das promessas que Deus havia prometido para Abraão, para Isaque e agora para Jacó. Outro fato importante que acontece no capítulo 35, quando você estiver fazendo devocional, você estiver lendo esse capítulo, está lá no versículo 22. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Ruben e deitou-se com Bila, a concubina de seu pai. Israel soube, e era 12 filhos de Jacó. Aí você está vendo esse versículo 22? Esse versículo 22 vai falar que o filho de Jacó, quem era esse filho? Rubens era o primogênito. O primeiro filho de Jacó foi o filho que Jacó teve com Lia. Foi o primeiro filho ali. E esse filho se deita com Bila, que era concubina de Rebeca. A concubina de Rebeca e também mulher de Jacó, porque Jacó se deita com ela e com ela também tem 2 filhos. Então ele se deitou com a mulher de seu pai. Só que quando você lê o capítulo 35, do 22 em diante, só vai se falar nisso, não vai falar mais das consequências desse erro que Ruben cometeu. Parece que
não teve consequência, mas lá na frente, acho que se não me engano no capítulo 49, quando Jacó está no seu leito de morte, porque por ele ser filho primogênito, ele tinha direito da porção dobrada. Vamos dar um exemplo, se todo filho tivesse direito a essa caneta, Rubens teria direito à porção dobrada, dobro, porque ele era o primogênito. Ele levaria sobre si a bênção dobrada e um espírito de liderança sobre os seus irmãos e sobre a descendência. Ou seja, ele daria continuidade à linhagem de seu pai. Só que por causa desse pecado, que agora parece que não teve consequências, lá na frente ele vai encontrar consequências desse pecado. Vai encontrar as consequências desse erro que ele cometeu, perdendo então também a sua primogenitura. E o último fato aqui a ser narrado é a morte do pai de Jacó, que agora não é mais Jacó, né? Lembrando que aí, ali nos versículos antes que eu não falei, quando Deus confirma a promessa, Deus chama agora não ele mais de Jacó, enganador, trapaceiro, chama ele de Israel, aquele que lutou com Deus. Então mudou o nome dele de Jacó para Israel, né? Depois a gente vai falar, uma pergunta até que o Glaucio fez na aula, né? Por que o povo chamava hebreus? A gente vai encontrar ao longo da história Deus chamando o povo, uma hora de hebreu, uma hora de israelita e uma hora de judeus. Depois eu vou preparar um vídeo só falando sobre isso aqui, para esclarecer tanto a pergunta do Glaucio, que eu não esqueci, só não dei a resposta ainda para os alunos, para vocês, mas eu vou estar divulgando aí num vídeo só falando um pouquinho sobre isso. Então, Deus muda o nome dele de Jacó para Israel. E agora no versículo 28, olha só, vai falar da morte de seu pai Isaque. E foram os dias de Isaque 180 anos. E Isaque expirou e morreu e foi recolhido ao seu povo, velho e farto de dias. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Termina então o capítulo 35 narrando a morte de Jacó, de Isaque, o pai de Jacó. Beleza, pessoal? Desculpe aí a falta dos vídeos, nós vamos continuar, mandando os vídeos aí para vocês até nós terminarmos o capítulo de Gênesis. Aí depois nós vamos seguir aí o Pentateuco aí. Enquanto tiver um de vocês vendo os vídeos, estudando, eu vou estar aqui servindo como alguém para ajudar vocês no conhecimento e na graça. Juntos nós vamos aprender mais com o Senhor Jesus. Deus abençoe e até o próximo vídeo.